Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Circuitos Elétricos 2. Até agora, nós temos estado a ver uma ferramenta interessante para a análise de circuitos, que é a transformada de Laplace. Essa ferramenta possui duas características que a tornam interessante para essa disciplina. A primeira delas é que ela transforma um conjunto de equações diferenciais lineares de coeficientes constantes em um conjunto de equações algébricas lineares, que são mais fáceis de manipular. A segunda característica é que ela incorpora os valores iniciais das correntes e tensões automaticamente nas equações algébricas. Dessa forma, as condições iniciais são parte inerente do processo de cálculo da transformada de Laplace. Esta aula será, então, uma introdução à análise de circuitos no domínio da frequência. Começaremos, então, por desenvolver modelos de circuitos no domínio da frequência para resistores, indutores e capacitores, e com esses modelos podemos então escrever as equações de qualquer circuito diretamente no domínio da frequência. Na parte final da aula, veremos alguns exemplos de ligação de elementos em série e em paralelo no domínio da frequência. Antes de começarmos a ver os elementos de circuitos no domínio da frequência, chamo a atenção para o seguinte. Daqui em diante, nós vamos usar a seguinte convenção. As variáveis no domínio do tempo serão representadas por letras minúsculas e as variáveis no domínio da frequência serão representadas por letras maiúsculas. Vejamos então um pequeno exemplo. Aqui as letras V maiúscula, I maiúscula e F maiúscula representam grandezas no domínio da frequência. E as letras minúsculas V, I e F representam grandezas no domínio do tempo. A letra L representa a operação transformada de Laplace e a letra L com expoente a menos 1 representa a transformada inversa de Laplace. Bom, feita essa ressalva, então, vamos dar início ao tema principal da aula de hoje, que é modelos de elementos passivos no domínio da frequência. Comecemos, então, com o modelo do resistor. É sabido que a relação entre a tensão nos terminais de um resistor e a corrente que percorre esse resistor é dada pela lei de Ohm, que afirma que a tensão nos terminais de um resistor é igual ao valor da resistência vezes a corrente elétrica. Visto que o valor da resistência é constante, se aplicarmos a transformada de Laplace à equação 1, usando a propriedade de multiplicação por uma constante, a gente obtém a seguinte igualdade. Essa relação descrita na equação 2 afirma que um resistor no domínio da frequência é simplesmente uma resistência de R ohms, conduz uma corrente de I amperes segundo e tem uma tensão terminal de V volts segundos. Assim, nosso modelo de resistor no domínio da frequência
é da seguinte forma. Ou seja, um resistor de resistência R que tem uma tensão terminal V maiúscula e é percorrido por uma corrente I maiúscula. De forma alternativa, podemos representar o elemento resistor no domínio da frequência pelo elemento mostrado aqui na figura C. Eu, particularmente, gosto mais dessa representação da figura C, porque no domínio da frequência a gente não fala em que o elemento tem uma resistência X, mas sim que ele possui uma impedância Z. Essa impedância pode ser puramente resistiva, pode ser puramente capacitiva, puramente indutiva ou mista, contendo a parte real e a parte imaginária. Então, daqui em diante, eu vou usar essa representação onde o elemento é substituído por um retângulo e do lado do retângulo vai aparecer o valor da impedância. Uma observação importante a ser feita é que a passagem do domínio do tempo para o domínio da frequência não altera o valor da resistência. Passemos agora para o elemento indutor no domínio da frequência. Para isso, considere um indutor conduzindo uma corrente inicial de I0 amperes, conforme mostrado na seguinte figura. A relação entre a corrente e a tensão nos terminais do indutor no domínio do tempo é dado por V igual a L dI dt. Se aplicarmos a transformada de Laplace na equação 3, usando a propriedade de multiplicação por uma constante e a propriedade da derivação, a gente obtém a seguinte equação. A equação 4 nos leva ao seguinte modelo de circuito. O que a equação 4 nos diz e que está representado nesta figura é que a tensão entre os terminais A e B é dado pela soma de duas quedas de tensão. A primeira dessas quedas corresponde ao produto da impedância SL pela corrente I e a segunda queda corresponde ao produto L vezes I0. Observe que nesta configuração de circuito, que consiste em uma impedância de SL ohms em série com uma fonte de tensão independente Li0, as marcas de polaridade na fonte de tensão estão de acordo com o sinal negativo da equação 4. Note também que L vezes I0 tem o próprio sinal algébrico, isto é, se o valor inicial de I for oposto ao sentido de referência para a corrente I, então I0 terá um valor negativo. Se na equação 4 explicitarmos a corrente I, ou seja, se isolarmos a corrente I, a gente obtém a seguinte equação. Esta equação 5 nos diz que a corrente I é composta de duas parcelas. A primeira delas consiste de uma tensão V aplicada nos terminais de uma impedância indutiva SL mais uma fonte de corrente I0 constante. A equação 5 resulta no seguinte modelo de circuito
conhecido como circuito equivalente em paralelo. Assim, o indutor no domínio da frequência pode ser então representado por dois modelos de circuito. O modelo de circuito em série e o modelo de circuito em paralelo. Em certas situações, no momento do chaveamento, o indutor pode estar inicialmente descarregado, ou seja, o indutor pode não conter nenhuma energia inicial armazenada. Nesse caso, tanto o modelo em série quanto o modelo em paralelo se reduz ao seguinte modelo de circuito. Ou seja, o indutor é simplesmente uma impedância de valor SL. Passemos então ao terceiro elemento de circuito, que é o capacitor. Usaremos a mesma abordagem usada no caso do indutor, ou seja, iniciaremos com a equação que relaciona a corrente e a tensão nos terminais de um capacitor no domínio do tempo e, posteriormente, a partir desta equação, achar o modelo de circuito para o capacitor no domínio da frequência. Comecemos por considerar, então, um capacitor carregado até V0 volts no momento em que a chave é ligada. Como sabem, a corrente que percorre um capacitor de capacitância C é proporcional à variação da tensão nos seus terminais. Matematicamente, essa relação é expressa como I igual a C dV dt. Observe que a equação 6 é semelhante à equação 3 e, portanto, a sua transformada de Laplace é dada por a expressão da corrente descrita pela equação 7 mostra que a corrente I é dada pela soma de duas correntes com sentidos opostos. Uma de valor V a dividir por uma impedância de valor 1 sobre SC e o outro de valor C vezes V0. Assim, a equação 7 vai resultar no seguinte modelo de circuito. Este modelo de circuito é conhecido como circuito equivalente em paralelo para um capacitor inicialmente carregado com uma tensão V0 volts. De forma alternativa, podemos também isolar a tensão V na equação 7 e chegar na seguinte equação. A equação 8 também é dada pela soma de duas parcelas, o que resulta num modelo de circuito conhecido como circuito equivalente em série para um capacitor inicialmente carregado com V0 volts. Observe que, tanto para o modelo em série quanto para o modelo em paralelo, se a polaridade de V0 for oposta à polaridade de referência para a tensão V, V0 será uma quantidade negativa. Se, no momento da comutação da chave, o capacitor estiver descarregado, ou seja, sem energia inicial armazenada,
o modelo de circuito se reduz ao seguinte modelo. Bom, neste ponto, imagino que vocês tenham a seguinte dúvida. Se o capacitor, bem como o indutor, ambos possuem dois modelos de circuitos no domínio da frequência, qual modelo devo usar? Bom, infelizmente não existe uma receita de bolo pronto para essa pergunta. Com um pouco de prática e muita atenção, vocês vão ganhando experiência e a escolha do modelo correto se torna bastante óbvia, bastante evidente. Bom, sei que a esta altura do campeonato vocês estão todos ansiosos por usar o modelo de circuitos que vocês acabaram de ver, acabaram de aprender. No entanto, contudo, entretanto, porém, devo fazer aqui algumas observações. A primeira delas é que, se não houver nenhuma energia inicial armazenada no indutor ou no capacitor, a relação entre a tensão terminal e a corrente terminal para cada elemento passivo tomará a forma de V é igual a Z vezes I, em que Z se refere à impedância do elemento no domínio da frequência. Dessa forma, um resistor tem uma impedância de R ohms, o indutor uma impedância de SL ohms e um capacitor tem uma impedância de 1 sobre SC ohms. A recíproca da impedância é denominada de admitância e é representada pela letra Y. Assim, a admitância de um resistor no domínio da frequência é 1 sobre R Siemens. O indutor tem uma admitância de 1 sobre SL Siemens e um capacitor uma admitância de SC Siemens. A segunda observação importante e que vale a pena frisar é que as regras para associar impedâncias e admitâncias no domínio da frequência são as mesmas do domínio do tempo. A terceira é que as leis de Kirchhoff aplicam-se a correntes e tensões no domínio da frequência. A quarta, e não menos importante observação, é que todas as técnicas de análise de circuitos, nomeadamente método de tensões de nó, correntes de malha, transformação de fontes, equivalentes Norton e Thevenin, desenvolvidas para redes puramente resistivas, também podem ser usadas em análise de circuitos no domínio da frequência. Bom, para ajudar na compreensão desses conceitos, então vamos ver um pequeno exemplo. Considere que você tenha um circuito constituído de 3 elementos ligados em paralelo. Um resistor de 500 ohms, um indutor de 16 mH e um capacitor de 25 nanofarad. O circuito correspondente é mostrado a seguir. Pretende-se, então, a linha A, expressar a admitância dessa combinação de elementos como uma função racional de S, e a linha B, calcular os valores numéricos dos zeros e dos polos. Para resolver esse problema, a primeira coisa que temos que fazer é desenhar o circuito equivalente ao circuito dado
no domínio da frequência. Para isso, vamos utilizar os modelos de circuitos vistos anteriormente. Repare que o enunciado, em momento algum, fala de energia inicial armazenada. Então, nesse caso, o indutor e o capacitor não possuem qualquer energia inicial armazenada. Assim, o modelo para o indutor corresponde a uma impedância de valor SL e o modelo de circuito para o capacitor corresponde a uma impedância de 1/SC. O resistor, como já vimos, corresponde a uma impedância de R ohms. Se você se recordar, quando temos N impedâncias em paralelo, a equação que permite determinar a impedância equivalente é dado por 1 sobre a impedância equivalente é igual a 1 sobre a impedância Z1 mais 1 sobre a impedância Z2 mais 1 sobre a impedância Zn. Você deve estar se perguntando por que razão o professor está escrevendo a expressão da impedância se o enunciado pede para calcular a admitância. Bom, se você se lembrar que a admitância é o inverso da impedância, então a equação 10 se torna em a admitância equivalente é igual à admitância 1 mais a admitância 2 mais a admitância N. Substituindo valores, então, na equação 11, fica 1 sobre 500 mais 1 sobre 16 vezes 10 a menos 3, S, mais 1 sobre 25 vezes 10 a menos 9, S, é igual à admitância equivalente. Resolvendo esta equação, a gente chega na solução que corresponde a admitância equivalente é igual a 25 vezes 10 a menos 9, vezes S mais 40.000 mais J 30.000, vezes S mais 40.000 menos J 30.000, isso tudo a dividir por S. Assim, temos então a resposta para a linha A deste exemplo. Para responder à linha B, observe que a gente já tem a expressão da admitância equivalente na sua forma fatorada. Assim, o trabalho de identificação de polos e zeros fica facilitado. Desta forma, observando para a expressão da admitância equivalente, a gente constata que existem dois zeros localizados em menos 40.000 menos J 30.000 e menos 40.000 mais J 30.000 e que existe um único polo localizado em 0. Bom, para finalizar, então, vou deixar aqui uma lista de exercícios para você treinar em casa. O primeiro exercício é o problema de avaliação 13.2, que está escrito aqui embaixo. E os outros exercícios são os problemas no final do capítulo, que vai de 12.4
até 12.8. Bom, espero que a aula tenha sido proveitosa. Um abraço e até a próxima aula.